Se tem uma palavra que eu diria nesse pós-jogo de Boa Vista 1, Caram, Fluminense 0, é preocupante. Mas antes disso, entendo uma coisa aqui. YouTube Live vai voltar, fique tranquilo em algum momento. E aqui embaixo que eu tenho 2 abacinados, um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Preocupante. Essa pra mim é a palavra que molda justamente o meu pensamento nesse jogo e também no jogo passado. Preocupante porque a gente tinha em campo, teoricamente, o nosso lateral esquerdo e o nosso zagueiro, quer dizer, nosso lateral esquerdo e nosso zagueiro titulares contra um time que nem joga que acho que joga a Série C do Brasileirão. Ou seja, preocupante. Preocupante também como foi o jogo. Em que diversas vezes toca pro lado, 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 toca pro lado. Sabe? A gente nem tentou. E novamente, o grande preocupante é que para você vencer, isso daí eu farei lá no jogo contra o Vasco, o primeiro jogo contra o Vasco, é chamar de senso de urgência, que é você tentar fazer de tudo possível. E parece que não teve esse senso de urgência nesse jogo. E o pior disso tudo é justamente algumas regras implícitas no futebol. Dentre elas, existe uma regra, que claro, tem exceções, mas a regra é o seguinte: não colocarás um lateral para disputar um escanteio contra um zagueiro ou contra um centroavante. Por quê? Porque normalmente lateral não é tão alto e zagueiro é alto e vai te ganhar no corpo. Então foi um grande erro nisso tudo. Mas como foi o jogo? O único gol, né, que aconteceu, escanteio, Felipe manda pra área, o Caram sobe, com ali a situação do Júlio Fidelis, sozinho, cabeceia e faz 1-0, Boa Vista, placar final. Mas a gente tem que pontuar algumas coisas que aconteceu. Primeiro, não teve nenhum posto de genialidade. Eu falei no primeiro jogo e realmente o que aconteceu. Se o Fluminense não tem um posto de brilhantismo, não ganha. Não ganha. O Fluminense ele precisa ter um posto de brilhantismo de algum jogador. Não teve nenhum. E o pior disso tudo, hoje a gente tem apenas 4 centroavantes teoricamente do Fluminense: Everaldo, Cano, John Kennedy e Lelê. Cano se lesionou. Como? Agora John Kennedy lesionou durante o jogo. Então só temos 2 centroavantes. E temos certeza que o próximo jogo o Lelê vai estar em campo. Sendo que se ele se lesionar, vamos ficar sem centroavante. Uma outra coisa que também me chamou a atenção foi justamente a situação do nosso meio de campo, que estava muito inerte.
Isso daí graças justamente ao Justin Kleiner, que foi um ótimo treinador. Uma outra coisa que também me chamou a atenção foi o passe. O Fluminense acho que teve 70, 80% de posse de bola. Mas todas elas toca pro lado, 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 toca pro lado. A maior parte disso. Em que realmente você não faz nenhum tipo de jogada. É assim, ó, você toca pro lateral, o lateral toca pro zagueiro, o zagueiro toca pro o outro zagueiro toca pro lateral, o lateral toca pro zagueiro, o zagueiro toca pro outro zagueiro, o zagueiro toca pro lateral. E fica assim. Infinitamente. Se isso daí resolve, eu não sei. A situação é o seguinte. Pela regra de balanceamento, você só faz isso se você tem a intenção de, primeiro, fazer fazer o time adversário se movimentar para o lado que você quer, o que isso não aconteceu, e fazer com que o seu time tenha uma possibilidade de ataque no outro lado, o que aconteceu muito pouco. O Fluminense então ele perde o primeiro jogo. O juiz para mim foi perfeito. Teve nenhuma situação ali que realmente me chamou a atenção negativamente. Mas é isso. Perdemos a nossa primeira. E mais preocupante é que de todos aqueles jogadores, o Vitorino é a reserva do Fábio. O que não dá para entender, mas tudo bem. O Arana é o lateral, que teoricamente vai ser o lateral esquerdo titular. Direito, né? Lateral do Marcelo. De titular. O James teoricamente vai ser titular. E no primeiro jogo que me chamou, o que me impressionou, o segundo jogo, ele teve para mim alguns problemas. O Igor Rabelo deve ser a quarta opção. Isso me preocupa. Porque imagina ter que contar com esse jogador sendo a quarta opção. Eu normalmente já faço duplas, mas eu preciso falar de todos, né? Otávio. Se ele é jogador, você sabe. O Alisson Davi. Eu entendo que o Alisson Davi seria muito melhor se tivesse alguém do lado dele que fosse mais proativo. Então ele sofre com isso. Lescano me preocupa bastante porque ele não sabe quando ficar mais no meio de campo interagindo e mais no ataque. Riquelme tenta um monte de coisa, nunca faz nada. Matheus Reis muito abaixo do que eu esperado, muito abaixo. Não fez aquilo que fez, por exemplo, no jogo contra o Madureira. E a situação que realmente se pergunta é: Lele é mais um travante que não faz gol. Claro que é o primeiro jogo dele, mas preocupa. Tá bom? Dito isso, o melhor jogador do Boa Vista, que foi muito bem. Eu falei pra vocês que o Jesus Kleiner era rato e saberia jogar contra o Fluminense. Mas o melhor jogador deles é o Caran, que meteu gol e foi muito bem na parte defensiva. Nosso melhor jogador, eu daria pro... Eu indicaria... eu indicaria o Fidelis, que tentou fazer alguma coisa. E o pior jogador nosso, eu diria que foi... Não, o Fidelis não pode ser. Porque o Fidelis marcou errado. Eu vou dar pro... Eu vou indicar o de melhor jogador. Eu vou indicar o James. Tá? Mas de fato assim, não me agrada. O pior jogador pra mim foi o
foi o Lelê. O centroavante tem que meter gol, né? Se inscreva no canal, faz o triplo assim que é curte, comente, compartilhe. Rede social da questão de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse momento você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.